seja, é uma indireta para os jogadores. Isso aí chamou... Que isso? Isso aí foi uma... Você achou uma indireta pro jogador? Eu achei uma indireta. Não que o São Paulo esteja errado, não. Eu acho que ele está certo. Eu acho que ele tem que ser sincero sempre, tem que falar o que ele pensa e ele sempre fala o que pensa. Agora, essa declaração me chamou muita atenção. É muito estranho o que vem acontecendo. Claro. Fala nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Mundo Fly, com notícias diárias aqui sobre o Flamengo. Então, se você puder nos ajudar, deixe seu like, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho das notificações e também compartilhe nossos vídeos com seus amigos, que aqui tem conteúdo diário sobre o Flamengo, com pré-jogo, pós-jogo e análises aqui completa dos comentaristas. Irei deixar aqui na descrição desse vídeo o link do canal oficial aqui no YouTube de SBT Rio e também da ESPN Brasil para deixar aí os créditos e direitos autorais. Agora vamos para as últimas notícias e clima quente no Flamengo. Vamos conferir aqui as notícias e eu quero que vocês deixem nos comentários a sua opinião. Uma escolha do Big Boys, Vene Casagrande, vamos tentar entender o que está acontecendo com o Flamengo. Trocou o treinador, veio o Sampaoli e o negócio está parecido. A falta de efetividade. Aí eu tenho uma pergunta, já começo com uma pergunta assim forte para você. O problema do Flamengo é de fato no comando? Porque a gente pode até trazer um recorte recente, que é o Dorival, que deu super certo, chegou e aconteceu, foi campeão de 2 grandes títulos. Ou o problema do Flamengo é que o time já não é mais esse trelelê todo e agora o Flamengo tem que pensar em janela, em contratar na próxima janela, do que pensar em treinador. Vamos lá, Fernanda Maia, boa pergunta sua, inclusive. Eu acho que o problema do Flamengo vai além do treinador. Não adianta nada, a gente está vendo aí nos últimos tempos. A todo momento o Flamengo troca de treinador e a todo momento o Flamengo se encontra em algum momento em crise. E já está em crise novamente com o Jorge Sampaoli, que chegou há pouco tempo. Hoje, o menor dos culpados, repito, é o Sampaoli. Eu falei isso quando o Vitor Pereira chegou. Verdade. Porque ele era o menor dos culpados na ocasião. Depois, com o passar do tempo, ele foi se tornando o principal culpado. Mas hoje, ele é o menor. O Sampaoli, para mim, é o menos culpado. Óbvio que algumas decisões a gente pode questionar, e de fato a gente questiona aqui no programa, só que o principal culpado hoje é a diretoria e depois os jogadores que não são cobrados. É algo que eu venho falando aqui há muito tempo. Vou dar um exemplo. O Gabigol. É um jogador que na 4ª rodada já tomou 3 cartões, está suspenso na próxima rodada e os 3 cartões por reclamação. Alguém vai cobrar o Gabigol por conta disso? Não. É isso que eu estou falando. Não existe uma cobrança internamente em cima dos jogadores, porque os jogadores precisam ser cobrados. O Sampaoli, ele não entra em campo e ele está ajudando. A gente já consegue ver uma melhora do time do Flamengo relacionada ao Vitor Pereira a Sampaoli. O Sampaoli não entra em campo e não é ele que perde as oportunidades que o Flamengo ontem criou. O Flamengo ontem criou, jogou bem, só que os jogadores não aproveitaram as oportunidades que tiveram e a gente já conhece a frase, quem não faz, leva. E acabou levando a virada. Time com o Atlético Paranaense. O Sampaoli tem culpa que o Santos fez o que fez no primeiro gol? Não. O Sampaoli tem culpa que o Thiago Maia errou na marcação, depois o Fabrício Bruno errou ali na marcação do Vitor Roque e o Santos saiu de maneira... Ninguém consegue explicar o que o Santos quis fazer no primeiro gol. Não. O menor dos culpados é o Sampaoli nesse momento. Ele está trocando o pneu com o carro em movimento. E ainda assim consigo ver uma melhora no time do Flamengo. Agora, é algo que precisa melhorar, por exemplo, a parte física. O Flamengo ainda sofre fisicamente falando, mas isso sofre por quê? Em decorrência do planejamento da diretoria no começo da temporada, que deu férias longas, é algo que a gente... É até repetitivo ficar falando aqui, mas é a verdade. Então o Flamengo está sofrendo por decisões tomadas pela diretoria. Claro que alguns jogadores, exemplo, Everton Ribeiro, é um jogador que está rendendo muito mais quando entra no segundo tempo. Ele começa a partida, ele não consegue render mais a mesma coisa. Então o que a torcida precisa entender é, aquele time de 2019 mudou. Os jogadores mudaram e os jogadores que continuaram, eles estão mais velhos e, consequentemente, não conseguem render aquilo que rendiam em 2019. Então, é uma série de fatores, Fernanda Maia. E hoje, para te responder, o Sampaoli é o menor dos culpados. E o Vene, ou Pedrosa, traz esse traço de que tem uma melhora. E eu até comentei aqui em off, o Flamengo não jogou mal contra o Atlético Paranaense. Faltou mesmo botar a bola na rede, que é o que importa no futebol. Mas... Se você olhar o todo do Sampaoli, ele só venceu duas equipes abaixo do nível do Flamengo, que foi o Maringá e o Nublense. Todos os outros jogos ele não venceu e ele empatou.
Então, o que você acha em relação a isso? O que você acha que evoluiu e que você acha que precisa ser retocado para essa evolução do Sampaoli? As peças, o jeito dele jogar? Vamos lá, boa tarde pra você, pro Vene, pra galera de casa. Cara, olhando o trabalho do Sampaoli, são 5 jogos, né? E muito bem, como você frisou, venceu as partidas onde o Flamengo tinha total obrigação de vencer por serem adversários mais inferiores. A questão ontem na partida contra o Atlético Paranaense, o Sampaoli claramente conseguiu dominar a partida ali até os 20, 30 minutos do primeiro tempo. O Flamengo conseguiu manter o seu estilo de jogo, conseguiu muitas vezes, até o Gabriel, que fez o gol de pênalti, mas não acho que ele fez uma má partida. O Everton Cebolinha jogou muito bem, foi pra mim um destaque do Flamengo aí dentro de campo, tanto no primeiro tempo quanto no segundo tempo. O Wesley, eu senti que ele estava um pouco com falta de confiança, ele não conseguiu apoiar tanto pela direita. E isso também tem a ver com a má atuação do Everton Ribeiro nesse primeiro tempo, onde o próprio Sampaoli tirou ele no intervalo, que não é algo comum assim dentro do nosso futebol. Então ele colocou o Arrascaeta no segundo tempo. A gente está falando aqui de um Atlético Paranaense que consegue jogar grandes jogos e vários jogos dentro de um jogo só. O Atlético Paranaense vem de uma virada contra o Libertad no Paraguai dentro da Libertadores. O Atlético Paranaense é um time que tem mental forte e é um time que entra naquela característica que a gente falou aqui, sobre o seguinte: sabe jogar grandes jogos porque criou essa casca. E, além disso, o ambiente do Atlético Paranaense fora de campo também é muito bom, também dá tranquilidade para os jogadores. E aí, cara, tudo isso aliado, por exemplo, o VT falou o seguinte, o rapaz do VT, o Paulo Turra estava pressionado por resultado. Mas fora de campo ele tinha respaldo. E tem um outro detalhe nessa história aí que você está falando, uma boa observação, é que esse duelo aqui, nos últimos anos, se transformou numa grande rivalidade entre Atlético Paranaense e Flamengo. Não só pelas vezes em que esses dois times se encontraram em competições de mata-mata nos últimos anos, como também pelo fogo que se coloca nessa rivalidade com falas do Gabigol. Inclusive, a gente já vai mostrar uma provocação do Gabigol feita já ainda nesse duelo aqui. Olha só, tem uma... Amigo, você terminou, Gil? Não. Então vai. Então, só para finalizar o que a gente estava conversando, eu acho que assim, foram algumas definições que aconteceram dentro do jogo que definiram também o placar. A falha do Santos, não tem como não falar, infelizmente é uma situação muito errada, infantil dele, sair naquela bola que não tinha necessidade. O Vitor Roque nem estava com tantas chances assim de fazer o gol, e aí no desvio ele consegue fazer, e depois o Santos falhou de novo naquele rebote onde ele espalmou. Além disso, o Flamengo desliga em campo, perde a efetividade no volume, e o Atlético Paranaense não, consegue continuar atacando, utilizando esses contra-ataques. Então por isso que eu acho que o Atlético Paranaense saiu vencedor com todo o mérito. Para resumir o Flamengo hoje se tornou um time que não bota mais medo em ninguém. E se a gente for parar para analisar, são 11 derrotas na temporada até o momento. Por exemplo, o Palmeiras, principal rival do Flamengo aí, na busca por título, tem apenas 2. Sendo que uma foi fora de casa, jogando com o time reserva na Libertadores. Então, só para o torcedor entender, em números, como o Flamengo está mal nessa temporada e se tornou um time comum. E o Jorge Sampaoli, treinador do Flamengo, falou sobre o momento difícil do rubro-negro nesse início de brasileiro. Cadê? Mucho volumen de ataque en los dos tempos, tuvo muchas situaciones de gol y termina perdiendo un juego prácticamente por circunstancias defensivas puntuales. Muy extraño lo que viene aconteciendo porque viene aconteciendo muito seguido. Esse é o detalhe, isso que eu perguntei pro Pedrosa, porque tem uma evolução, todo mundo vê, mas não vence, então tem que fazer alguma coisa. Isso aí não chamou a atenção de vocês, não? Essa declaração dele? É muito estranho o que vem acontecendo. Gente, isso aí é o treinador do Flamengo falando sobre o rendimento do Flamengo e ele não sabe o que está acontecendo. Ou seja, é uma indireta para os jogadores. Isso aí chamou... Né? Que isso? Isso aí foi uma... Você achou uma indireta pro jogador? Eu achei uma indireta. Não que o São Paulo esteja errado, não. Eu acho que ele está certo. Eu acho que ele tem que ser sincero sempre, tem que falar o que ele pensa e ele sempre fala o que pensa. Agora, essa declaração me chamou muita atenção. É muito estranho o que vem acontecendo. Claro, tem que pegar o contexto todo ali, a pergunta. Mas foi uma indireta para os jogadores. Ele não sabe o que está acontecendo, ele não entende porque os jogadores não estão entregando aquilo que podem entregar. O Everton Cebolinha, na zona mista, ontem, depois da partida, ele que foi para mim, repito, o melhor jogador do Flamengo nesse jogo, ele falou o seguinte, o nosso time é frágil. Ele usou essa frase. Eu achei muito honesto do Everton Cebolinha, porque é muito difícil um jogador e também um treinador fazer como o Sampaoli, de fazer uma autocrítica ali na entrevista. E de fato, se você for pegar os times do Sampaoli nos últimos anos, inclusive o Atlético Mineiro, que não foi campeão brasileiro, o Guga fala isso no Charla Podcast, sim,
Ele não muda a forma dele de jogar, e sim, pela forma como o São Paulo gosta de jogar, sempre muito ofensivo, torna o time frágil defensivamente, principalmente nos contragolpes contra grandes equipes. E foi o caso do que aconteceu ontem. Eu acho que o Flamengo teve mais volume, dominou a partida, teve chance, se não foi efetivo, mas é frágil defensivamente ainda. E claro, isso não é culpa do São Paulo, porque ele precisa de tempo para trabalhar. Mas ainda é um time frágil, e essa, infelizmente, é uma característica negativa do bom trabalho que o São Paulo tem durante a carreira. Mas é isso que está faltando nos jogadores do Flamengo, uma autocrítica, uma autoanálise. Que, inclusive, eu vou falar sobre o Gabigol, eu sei que você vai levantar a bola. A gente vai falar depois disso. A gente vai primeiro falar da enquete, mesmo vivendo uma fase ruim, Gabigol segue fazendo diversas provocações. O que você acha disso? Vota lá no nosso Twitter, @SBTRio. Assim você segue a gente, consegue votar e conversa com a gente na hashtag SBT Esporte Rio. Faz parte do esporte, é a primeira opção, só piora a crise, a segunda opção, atitude para mudar o foco é a terceira opção, diretoria sem autoridade é a quarta opção. E tem uma novidade, meninos, o meu sonho sendo realizado. Todo mundo sabe que eu amo o Instagram e que Twitter é uma plataforma que eu não frequento muito, porque a gente precisa ter uma psicóloga, né? Quando você usa muito Twitter, você precisa também fazer uma coisa maravilhosa. Que é do Gabigol, gente. Não é a primeira vez que a gente vê ele. E pra quem não sabe, isso. O Flamengo ganhou a última Libertadores em cima do próprio Atlético Paranaense. Isso, com o gol do última, Gabigol. Com o gol do Gabigol. A última com transmissão do SBT. Perfeito. A última Libertadores foi esse o confronto. Por isso que eu falei, como é que aumentou essa rivalidade nos últimos anos entre Atlético Paranaense e Flamengo, né? E o Gabigol é uma grande gasolina disso tudo, Pedrosa. O que você acha disso aqui? Faz parte do esporte. Vocês Também querem acho. cobrar de Chico o que Francisco nunca deu. O Gabigol é isso aí, gente. É isso aí. Ele é esse personagem, ele é esse cara, ganhando, perdendo, como ele gosta de falar até, louro, careca, cabeludo. Não adianta você cobrar uma postura do Gabigol que ele nunca teve na carreira dele e, pra ser muito sincero, ele nunca vai ter porque ele é um personagem. E nesse caso aí, especificamente, eu acho que ele passa dos limites em alguns outros, tipo falar que tá gostoso, que faz parte também, mas eu acho que ele não precisava disso. Porém, nesse caso aí, o Atlético Paranaense provocou ele e ele, se sou eu que fiz o gol da final da Libertadores contra o mesmo time que tá me zoando, eu faria a mesma coisa. Eu também tô contigo. Pra alegria de vocês, eu vou discordar. Briguem, bota aí. Eu vou discordar. Primeiro, antes de mais nada, antes de votar, vou justificar. Eu não vou ser hipócrita, porque eu sou um cara extremamente saudosista da época do Renato Gaúcho, Romário. Eu adorava esse tipo de provocação, eu gosto desse tipo de jogador e o Gabigol é esse tipo de jogador. Embora a marra dele passe um pouco dos limites. Só que eu acho que tudo tem o tempo certo. E esse tempo aí não foi o certo. O Flamengo acabou de perder para o Atlético Paranaense. Ele está falando de algo que é passado, é ano passado. Esse é o grande problema do atual elenco do Flamengo, que vive sentado no sucesso do passado. E o Gabigol é um personagem que senta no sucesso de 2019. Acho que provocação no futebol é legal, é bacana pra caramba. Só que isso aí mostra como ele só pensa no eu e não tá pensando no nós. O Flamengo vive um péssimo momento, o Sampaoli vive toda entrevista coletiva criticando o setor ofensivo do Flamengo, que perde várias oportunidades, sobretudo o próprio Gabigol, que ficou um bom tempo sem fazer gol de bola rolando. Aí depois do Flamengo perder, 5 minutos depois nas redes sociais ele vai lá, pega o celular dele e posta essa Libertadores maravilhosa. Isso só mostra o que o Gabigol pensa, ele só pensa no passado. Porque ele tem que pensar no presente, e o presente dele está sendo horrível. E se a gente critica o Gabigol é porque ele pode entregar muito mais do que vem entregando aqui. E vocês podem ter certeza, se eu tô assim, tem jogador dentro do elenco do Flamengo que não gostou nem um pouco também. Mas aí, volta naquilo que a gente está falando, não tem cobrança. Outro dia ele fez um post, depois de um 8-2 contra o Maringá, reclamando que ninguém tocava a bola para ele. Peraí, gente. O Gabigol é o príncipe, ele pode tudo no Flamengo? Não pode criticar o Gabigol? Ah, não, ele é intocável. Esquece! O que ele fez em 2019 e 2020 passou. A gente está em 2023 e em 2023 ele não está entregando. E eu até discordo do Pedro dizendo que ele fez um bom jogo, porque assim, ele só corre. Ele só corre, porque ele está ali para fazer gol. E ele não bota mais a bola pra rede. Você tá assim como o Vene ponto, pistola, né? Gente, fala. O do Maringá, ele critica os companheiros dele. Aí eu acho completamente desnecessário, que não faz sentido. E não tem uma cobrança não nele, é legal. Pedro. Agora, isso aí é de boa pra caramba. Posso falar uma coisa? Sabe que eu amo vocês? Vocês são muito inteligentes. Olha como é que a gente trouxe aqui um debate que você deu sua opinião e eu concordei e você deu, também concordei, porque vocês são tão inteligentes que vocês me convencem. E assim, é isso. Não, eu tenho. É o Sérgio, a gente já viu você tá pistola. Cara, é porque assim, eu sou um cara que
Se eu tivesse no lugar do Gabigol, eu estaria revoltado, assim, sabe? Cara, a bola não consegue entrar, ele não consegue mais botar a bola na rede. O Flamengo não vence mais, o Flamengo não é mais o mesmo. O que me chama a atenção é ele achar natural isso, pegar o celular e postar essa Libertadores maravilhosa. Já deu, Gabigol, Cadê joga a bola, o Twitter pro Vene, gente? Gabigol se auto-intitula gostoso, mas não chega aos pés do Pedro Raul. É verdade. Ah, olha aí, vamos lá. Você concorda? Ri por inteiro. Não fica rindo. Aí como é que é? Aí bota o Carlos. Solta logo o coração. Fala tudo que você tem que falar. Não, mas calma aí, que agora acumulado. Pergunta pro Marcel. Sabe o Chita Verde? Quer saber do Flamengo, quer saber do Flamengo hoje. Não, você tá achando que é mentira minha? É um perigo alimentar isso aqui. Pergunta pro Chita Verde, que é o comandante do programa. Ele tava na festa de 18 anos. Você também, Marcel. Já foi. Foi lá, parabéns. Já foi. Vídeos mandando parabéns pro Floquinho, se vocês quiserem também, vocês mandam. Vocês estão endossando, tá vendo? Depois vai Você endossou, tá te perguntando do Flamengo, aí você foi perguntar do Floquinho, entendeu? Não dá pra passar Tô falando batido. do Flamengo, Vamos lá, o Flamengo. Eu faço o Fla-Flu, né? Tem o Fla-Flu e o Fla-Flu. Aí, ó, tá vendo? Aí, ó, tá vendo? Vai, Pedro, fala logo, senão não vai ser difícil do programa. Aí não dá. Aí realmente fica Fala logo. difícil. Começa aí, senão vai ser difícil Presta o atenção aqui, programa. deixa eu ficar quieto. Eu tô na boa. E você prestando atenção. Ele tá provocando. Prestando atenção. Agora você não olha pra ele. Se você olhar pra ele, você vai se concentrar. Eu tô aqui louco pra rir. Mas enfim, vamos lá. Por favor, vai. Vamos lá. Atenção. Protesto do Flamengo. Novidade não é. Já teve em outros momentos. Vai ter troca também, de daqui a treinador, pouco, vai ter novidade também. não é. O que mais tem no também. Flamengo, certo? Só que aí chegava, de alguma forma ajustava e tal, pá, batia um título ou outro, como foi com o Rogério Ceni. Renato Gaúcho não chegou a ganhar título, mas quando chegou deu uma ajustada, engrenou e tal, etc. A gente tá vivendo um ano, 4 meses, vamos para 5 meses aí, em que o Flamengo perdeu tudo que ele disputou, e não foi pouca coisa não, hein? Ó o protesto aí, ó. Tudo que ele perdeu tudo que disputou, trocou o treinador e o resultado ainda não aconteceu depois de 6 jogos e o Flamengo está muito próximo de entrar na zona do rebaixamento. Ah, o Willian é só a 4ª rodada, mas está entrando hoje na zona do rebaixamento se o Corinthians simplesmente empatar. É o pior momento dessa diretoria do Flamengo, dessa gestão do Flamengo, Pedrão? William, tudo bem? Boa tarde pra você, pro Bubu, pro carro do Bubu, pro outro carro do Bubu, pro Zé Elias, pro Fã de Esporte. É difícil pontuar o pior momento. Eu acho que essa diretoria do Flamengo ela vem numa bela sequência Eu acho que é o pior, acho que eles estão construindo esse pior momento. Como a gente gosta de falar, né? Tomada de decisão, né? Tomada de decisão, que a gente fala bastante. É uma sequência de tomadas erradas, catastróficas, de decisões. Um ano horroroso. Agora, o que eu acho que é importante frisar é o Sampaoli é o último dos culpados. O Sampaoli é o último Chegou agora. Culpados. E ele chega no pior momento, porque quando você rompe de Dorival para Vitor Pereira, você rompe de Vitor Pereira para Sampaoli, sendo que você está no momento mais complicado ali em termos de tempo para treinamento, tempo para implementação de trabalho, que é abril e maio, né? A gente conversava ontem até sobre volume de jogos. E volume de jogos, a gente está falando de fase de grupo de Libertadores, de início de Campeonato Brasileiro, de mata-mata de Copa do Brasil. Essa semana é até um pouco atípica, que tem rodada do Brasileiro, mas meio de semana ou é ida e volta de Copa do Brasil ou é fase de grupo de Libertadores. Então você está num momento ali muito delicado da temporada e você está recomeçando um trabalho, porque virou rotina, né? Do Flamengo, de 2019 para cá. Por mais que a gente festeje muito tudo que o Flamengo conquistou de 2019 para cá, a tradição é no meio da temporada você rompe um trabalho. É sempre assim, você rompeu em 19, rompeu em 20, rompeu em 21, rompeu em 22, rompeu em 23. Então você está sempre recomeçando. Então quando você está recomeçando, você vai ter ambientação de treinador, mudança no time, teste de sistema, teste de jogador. Então o início de trabalho é assim, o Flamengo oscila porque tem um novo trabalho. Aí não dá para virar e falar, mas o São Paulo chegou e já perdeu 3 jogos. Pô, em que contexto ele está inserido? Você sabe quantos jogos o Flamengo perdeu esse ano? 11. 11 jogos o Flamengo perdeu esse ano. 11. 3 com o Sampaoli. Isso. Então você se acostumou a perder demais. Entendeu? Então assim, você não vira no início do ano e fala que antes dos 30 jogos o Flamengo há uma oscilação. O time perde a confiança. E o Flamengo não fazia um jogo ruim ontem, dentro do que foi proposto, até os 25, um pouco menos de 30 minutos ali. Só que eu sempre, aí tem uma falha individual, aí tem o gol do adversário, aí a confiança é abalada, o passe já não sai mais como antes, sabe? Aí tem o cansaço, o citou que o gramado é horrível. Segundo o Gabigol, né? O gramado não é horrível. Talvez Furacão respondeu pra ele, hein? Então assim,
Aí o time tá pregado. Aí você começa a ter que mudar no segundo tempo. Aí já não é o mesmo elenco, o grupo do primeiro tempo. Aí a ideia de jogo já muda. O tempo começa a jogar contra. Aí tem ansiedade. Então, tudo vai jogando contra, mas isso é fruto de um despreparo, de um desmanche do que é feito no departamento de futebol do Flamengo. Então, não dá para virar agora. É até muito interessante quando a torcida começa a virar um pouco essa chave de tem que mandar o São Paulo embora. Fulaninho, vamos criticar quem deve? Quem é que planeja isso aí? Quem é que nos leva a abrir, o momento agudo da temporada abriu em maio, quem é que nos leva a estar reciclando, começando do zero, renovando e tentando de novo um trabalho? É a diretoria, então que se cobre da diretoria. Mas a diretoria virou alvo. Desde o ano passado começaram a ser mais frequentes os protestos contra a diretoria. A torcida já teve muita... A torcida não, desculpa. Parte da torcida que lidera alguns movimentos já teve muito boa vontade com o dirigente também. Eu lembro muito bem, a gente acompanha aqui quase sempre, né? A gente lembra muito bem, teve aquele protesto atacando o carro de jogadores. Ô, Klaus, né? Já é aquele abre os braços, você já levanta o tom de voz, já tem uma certa arrogância ou uma forma de peitar o árbitro para confrontá-lo, né? É natural isso do jogo, muito por conta desse ambiente que se tem. E eu acho muito também da questão do posicionamento dele. Né? Não é mais aquele. Acho que o temperamento dele está sendo afetado pelo momento do time? Não acho que o temperamento tem uma fagulha ali, mas tá quieto. Aí vai lá alguém e atiça. É o famoso cutucar onça com vara curta. Mas é difícil a gente apontar 100% disso, porque o Gabigol, nos momentos bons, também tomava cartão amarelo. Mas tinha melhorado. Sim, tinha melhorado passado. Então. Tinha melhorado. E o momento era bom. Então, mas ele melhorou. Mas você lembra quais foram as ações dos cartões amarelos do ano passado? Foram coisas bizarras, não foram só reclamações, foram episódios pontuais, assim, episódios que ele saiu do campo praticamente quase como o vilão do jogo por causa de um cartão amarelo. Então a crítica foi muito em cima dele, ele parou um pouco, porque tem pessoas do seu staff ali que falam, Gabigol, vamos acalmar um pouquinho, vamos segurar, você está sendo prejudicado. Tinha também outras coisas em jogo, por exemplo, uma Copa do Mundo, que ainda alimentava aquela esperança ainda de poder jogar, de ser convocado. Tinha uma série de fatores. Esse ano não, esse ano eu acho que ele sente muito essa questão da responsabilidade, porque o Pedro fala sempre, né? Quem são os jogadores de 2019, de 2020? Rodrigo Caio, Gabigol. O Gerson que foi e voltou. E o Gerson que foi e voltou. Bruno Henrique e Arrascaeta. Sim. São 5. E o Everton, né? E o Everton Ribeiro. 6. Mas quais desses 6 tem uma personalidade que bate no peito, reclama? O Gabigol. Que faz? É só o Gabigol. Então, é uma tendência natural ele sentir mais o jogo, sentir mais esse tipo de pressão. Mas eu acho que ele está chamando para ele a responsabilidade do momento que está acontecendo. Em relação ao... Eu queria só falar um pouquinho do Sampaoli. Claro, lógico. Né? Do Sampaoli é o seguinte, eu acho que ele não tem culpa em relação... Né? Desculpa, Pedro, se eu peguei a culpa, né? Assim, Zé, pode usar, é só ter cautela. Tá bom. Cautela então vamos mudar. Fazem mal. Ele não pode ser responsabilizado, mas ao mesmo tempo ele tem que bater no peito e assumir os erros. Porque não é possível que todos os jogos que ele sai agora... Não, o Flamengo massacrou, o Flamengo faltou contundência. O discurso tá o mesmo. Faltou contundência, faltou isso, faltou aquilo e tal. E toma gol? Então não toma gol. Mas dá para cobrar esses 6 jogos? Eu acho que dá. Dá um mínimo de posicionamento, porque consegue atacar e não consegue defender. Ele não fala que o Flamengo falta contundência, faltam gols, falta fazer gols, cria oportunidade. Beleza, mas só que o futebol são 90 minutos. Dentro de 90 minutos você vai ter várias fases de controle, recuperação. Agora não adianta nada, você ataca. Quando você tem que se respirar, se posicionar para respirar, para poder atacar de novo, você não está bem posicionado. Não é natural que você tenha gol. O gol do Vitor Roque, né? Que cruzamento ele bate, o Santos sai ou não sai. Como é que estava a zaga? Qual que era o posicionamento? Então, é bom você falar isso porque o Santos está sendo culpado por esse gol e, claro, tem a culpa. Você também aí. Tem a culpa. Certo? Esse programa aqui responsabilidade. Você vive apontando os culpados aí. Não, pode usar. Especialistas nisso. Pode usar a culpa. Se quiser, se vocês fala muito, culpa repetidamente. Só para, deixa eu... só uma coisinha aqui, ó. Se vocês não entenderam esse da culpa... Vai lá no Google, coloca lá, Pedro Ivo culpa. Pedro Ivo tem culpa. Não, deixa isso pra lá. Olha, uma informação aqui, só uma coisa aqui, ó. Os exames realizados no atleta Santos, que sofreu forte joelhada e teve de ser substituído, não apontaram fratura. Então que bom. O atleta Thiago Maia teve uma lesão constatada no quadríceps da perna direita. Vamos aguardar aí para ver se o Thiago Maia vai ser aproveitado ou não. Bom, enfim. Só para exemplificar, porque eu falava rapidinho, Zé, porque tem a tela ali. Aí o Thiago Maia, que era o nome que ele tentava usar ali para ser o cara de marcação, porque ele quer o Vidal não vai entregar isso.
E antes ele queria o Gerson, agora com o Pulgar também que acaba... Aí lesionado de novo. Aí já é uma troca pro meio de semana. Então assim, aí é culpa do treinador? De novo. Aí vai ter culpa pra todo mundo. Todo mundo? Pronto. Ele não resistiu, é mais forte. Pra todo mundo. É mais forte, é mais forte. E sempre ele termina com todo mundo, né? No final ele vai distribuindo e depois é pra todo mundo. Eu ia falar do Santos, que é o seguinte, é claro que o Santos tem sua parcela de culpa no lance. Mas assim, eu sinto quando ele vai, eu não sei nem se ele viu o Vitor Roque passando. Porque o Vitor Roque passou com um tapete vermelho. Como se fosse um furacão. Confete, serpentina. Pode passar, Vitor, pode passar e tal. Muito Tudo bem. rápido. Né? Era o Fabrício que estava ali? Sim. Acho que era o Fabrício. O Fabrício nem viu o Vitor Roque. É muito rápido. Quer dizer, tem o Fabrício também ali na história. Sim, E eu não sei como é que fica o Santos, como é que tá a conversa entre eles, a comunicação entre eles, a segurança dele com a zaga dele. Por isso que eu toquei nesse ponto, né? Você vê o posicionamento dele. É como diria nosso grande amigo, havia, né, João? Havia necessidade de ele estar ali adiante, ele estar à frente. Por quê? O lance saiu da lateral, ele está adiantado, ou ele saiu já para se antecipar e ficar num posicionamento porque tinha um jogador só do Flamengo, que era o Fabrício, que estava distante. Ele viu a bola chegando, ele já fez o movimento para poder pegar. Ele fez isso. Entendeu? Ele não viu. A impressão que dá é que ele não percebeu, não viu... Aí, ó, olha lá, ó. Ele tá indo pro centro já para antecipar esse cruzamento. Ele tá vendo que tem outro jogador do Furacão. E se as pessoas... Eu não tô aqui defendendo o Santos, eu tô tentando explicar o movimento. É isso, Se vocês prestarem atenção, quando a bola quica no lance, no chão, ela corre, ó. Ela mudou, ó. Isso. Você entendeu? Aí é a questão do campo do campo sintético. Olha lá, ele tá saindo, não tem nenhum jogador do Atlético do outro lado, que ele tá saindo, aquele movimento natural do goleiro que vê o cruzamento chegando, ele já quer antecipar e fala, esse cara vai cruzar. Mas antecipou demais, não tinha ninguém antecipou demais. Não, perfeito. Mas só que ele faz esse movimento para ir lá e ela saca, aí com ela Mas aí eu vou lembrar vocês, qual foi a ordem dele no último jogo lá, que tinha que jogar adiantado. Adiantado, pra frente, tal. Penúltimo jogo. Vocês lembram como o Everson jogava e joga na época jogava na época do São Paulo, lá no Santos e também no Atlético Mineiro. Jogava lá na frente, adiantado e tal. Então, tem muitas coisas que passam na cabeça dos jogadores. Eu vou ali, vou jogar um pouco para frente, vou antecipar, vou receber essa bola, já vou sair em velocidade. Tem muitas coisas. Falta de comunicação. O jogador que estava ali ao lado dele, acho que era o Fabrício. Entendeu? O primeiro zagueiro, ele tá vindo aqui e o Roque Júnior entra nas costas. Entendeu? O posicionamento dos zagueiros. Se a bola tá aqui, como é que o zagueiro vai querer antecipar e não ver o jogador que tá atrás? Tem uma série de coisas. Por isso que eu acho que tem que tocar nesse assunto. O Flamengo cria oportunidades, realmente. Está criando oportunidades, está chegando. Mas quando precisa se defender, como é que o Flamengo está se defendendo? Bem mal. Entendeu? Mas aí, Zé, aí eu vou voltar, aí eu vou ser chato, mas pelo menos a torcida agora está entendendo quando critica o planejamento. Quando você rompe um trabalho do Vitor em abril e você contrata o São Paulo ele começa a ajeitar o time aonde? Não, de frente para trás. Então, mas tem suas consequências. Amigo, claro. Mas o meu questionamento... E você vai pegar esse pedágio em abril e maio? Mas o meu questionamento é esse, quer dizer, eu tenho que fazer um time equilibrado. Se eu estou vendo que o meu time está com problemas ele cria oportunidades, coisa que talvez antes não criava, cria oportunidades, beleza, tal. Só que o time adversário dá 3 ataques e faz 3 gols, peraí, eu preciso... Eu já estou vendo que esses caras aqui, eles criam alguma coisa. Eu vou segurar um pouco. Vou lembrar um pouquinho do Muricy quando chegou no Santos. O Santos segurou a emoção. Fazia 10 e tomava 8, fazia 5 e tomava 4, não era? O que o Santos falou? O Muricy, vou arrumar a minha defesa, porque daqui para frente... E ali ele ganhou a Libertadores. Ali ganhou a Libertadores. Eu estou só tentando trazer exemplos, porque assim, o São Paulo nesse momento já entendeu que do meio para frente o time... joga. Eu posso fazer uma pergunta? Do meio para trás, como é que ele precisa entender como é que eu vou ajustar o mecanismo? Deixa a bola lá e volta, recua. Eu posso fazer uma pergunta? Sim. O Dorival, em tese, né, no discurso oficial dos dirigentes, ele deixa o Flamengo porque a turma que sabe muito de bola, né, fez uma análise criteriosa sobre metodologia, trabalho, um negócio maravilhoso. Planejamento. Definiu que tinha que jogar melhor. Sim. Precisava evoluir o jogo. Então, pela cultura, é alguém que faça o time jogar mais, reviver aquele 2019 mágico. É o São Paulo. Aí o Vitor sai e traz o São Paulo. Você imagina o São Paulo? Não, vou usar esses primeiros 2 meses aqui para ajustar minha defesa? Não vai. Não, mas eu tô falando assim, Pedro. Primeiro 0x0, 1x1, ia tomar pau lá no aeroporto, tomar pau, que eu digo, o protesto. Então, é tudo muito complicado. Ali você fica numa então, mas se não tiver um ajuste nessa defesa, e a gente sabe que defesa não é o forte do São Paulo, a gente sabe disso.
Mas se você não der o mínimo ajuste nessa defesa, estou falando aqui, Eles vão os ficar 4 expostos. jogos mais importantes do Flamengo desde que o São Paulo chegou são 6 jogos, 4 mais pesados. Tomou 8 gols. Quer ver? Tentar trazer... E fez 5. Eu acho que você precisa pensar isso aqui, William. Semana que vem tem o Fluminense na Copa do Brasil, de quem o Flamengo, não com o São Paulo. Eu acho, 4 na final do Carioca. eu acho que você precisa olhar pro mental, porque eu tô com o Bubu, quando o Bubu fala, o Flamengo prega, né? O Flamengo cansa, o Flamengo tá morrendo no segundo tempo. Agora... É o mental ou o físico? O mental, tô com o Bubu nisso. Mas o Flamengo se desestabiliza muito ao tomar um gol. O Flamengo vinha bem no jogo, aí toma um gol, parece que... Mas é isso. Mas isso eu não entendo, a gente falou ontem. A gente falou ontem, eu não tô entendendo isso, porque quando um time... Eu falei isso ontem no Linha, você também... Poxa, se você não tá fazendo gol e tal, se tá 0-0 o jogo... Você toma um gol, tem vários casos assim. O time, tomamos um gol, agora vai ser... outro jogo também, mesma coisa. Mas o Flamengo, desses 4 jogos que eu citei dos mais importantes, ele saiu na frente em 3. Mas você lembra... Ele tomou 2 viradas e um empate com um jogador a mais 50 minutos. Gente, o que justifica é se desestabilizar sendo que você está na frente, você abre o placar, você está na frente, você está no comando do jogo. Isso aí, nação, ficamos por aqui e esse foi mais um vídeo aqui do nosso canal Mundo Flyweight, com notícias diárias sobre o Flamengo. Então, se você, torcedor do Mengão, puder nos ajudar a trazer conteúdo diários para vocês, peço a vocês que nos ajudem deixando o seu like e se inscreva aqui no nosso canal. E também ative o sininho das notificações. Irei deixar aqui na descrição desse vídeo o link dos canais aqui oficiais aqui no YouTube da SBT Rio e também da ESPN Brasil para deixar aí os créditos de direitos autorais. Galera, agora eu vou falar para vocês os próximos jogos do Flamengo. O Flamengo voltará agora pela 5ª rodada do Brasileirão 2023 contra o Goiás. Esse jogo será no estádio do Maracanã, quarta-feira, 10/5, às 20 horas. E depois o Flamengo vai vir para a Bahia, enfrentar aqui Salvador, Bahia, no sábado, dia 13/5, às 16 horas da tarde. Aí já vai ser pela 6ª rodada do Brasileirão aí. Então esses são os próximos duelos do Flamengo pelo Campeonato Brasileiro aqui. E aí eu quero que vocês deixem aí na opinião de vocês aí nos comentários qual está sendo essa análise aí dos últimos jogos do Flamengo e São Paulo. E esse protesto todo aí contra a diretoria do Flamengo, principalmente Landim, o presidente do Flamengo, e Marcos Braz, o diretor ali do Flamengo, o diretor esportivo. Quero que vocês deixem aí nos comentários a sua opinião. Ficamos por aqui e até o próximo vídeo.